Olha aí, saiu na mídia hoje, dia 18/6/2023. J.R. Guzzo faz um belíssimo comentário. O Congresso se cala diante do consórcio STF-Lula. Então a gente tem visto, né, como cidadão brasileiro, pagador de impostos, que o que vem mandando, o que vem articulando e fazendo até leis, né, regras, normas, já há algum tempo, é o Congresso, ou é o STF, os 11 ministros do STF, e agora o governo Lula, né? Já nos seus primeiros 6 meses de mandato. Então, o Congresso, o parlamento, está a ponto de se tornar uma repartição pública inútil. Entendeu? Esse é o comentário do uso. E é o meu também. Eu concordo com ele. Um desses enfeites que as ditaduras mantêm para fingir que são democracias. Vamos lá tentar entender esse comentário? Então quer dizer que o Congresso não representa mais nada, mas quem não manda nada, ninguém, e não tem na prática a mais remota possibilidade de contrariar a vontade e as decisões de quem de fato governa o país. Então o Congresso Nacional, Senado Federal e a Câmara dos Deputados, esse Congresso já não manda mais nada. Quem está ditando as regras para o país de todos os assuntos é o STF juntamente com o Lula, o governo Lula. É isso que está bastante claro. É isso que acontece em Cuba, é isso que acontece na Venezuela, é isso que acontece na China. Mas eles falam que são uma democracia. Esses países, e até o Brasil, está vivendo numa democracia. Vamos proteger a democracia, a Constituição Federal. É conversa fiada, né, meu irmão? Então, o Guzo está falando isso também. O que o Monarca vem falando aí, que já a Polícia Federal está no seu encalço. E nós aqui estamos vendo também, né? Então, o Congresso Nacional existe, faz votações em plenário e produz outros ruídos, um barulho danado. Todo dia tem deputados no Twitter, e eu sigo uma porção de deputados aqui nas minhas redes sociais. Então eles fazem barulho, ruídos próprios dos regimes democráticos, mas na verdade não vale de nada, está sendo inútil. Também custa caro, você sabia que custa 40 milhões por dia para manter o Congresso Nacional? Você sabia dessa? É bom saber. E é do seu dinheiro, é do nosso dinheiro que você come, veste, faz e acontece. Tudo você paga imposto e esses impostos vão para bancar esses quase 600 parlamentares que estão lá nas duas casas. Ou seja, são 14 bilhões por ano. 14 bilhões de reais por ano. Isso que está registrado lá fora, o que a gente não sabe. O que talvez leve o pagador de impostos a se perguntar se há algum arcabouço fiscal capaz de resistir a um negócio desses. Então, mas e daí? Cuba tem um congresso e é uma ditadura e dizem que é democracia. O Lula diz que lá em Cuba é uma democracia. A China também tem um congresso só de enfeite, de figurino, né? Quem manda lá é o Partido Comunista Chinês. É o Xi Jinping. O Congresso não opina nada. E o Brasil está indo na mesma direção já há algum tempo. Até na gestão do Bolsonaro estava difícil do Bolsonaro governar. E o Brasil andou para frente. O Brasil estava no caminho certo. Imagina se não houvesse essa pressão toda. Eu acho que o Brasil passaria os Estados Unidos e a China e a União Soviética. Ia ser um país de primeiro mundo, o melhor país do mundo. Se não houvesse essa resistência terrível. Então, até a Coreia do Norte tem o seu Congresso. Mas é tudo fachada. Então, chama-se Assembleia Popular Suprema, que é formada, imaginem só, por 687 deputados, essa lá da Coreia do Norte. Uma por distrito, e com mandatos de 5 anos. O Brasil, do jeito que vai, está ficando cada vez mais parecido com essas notáveis democracias populares, para não dizer ao contrário.
essas ditaduras, né? Talvez aqui se faça mais simulação de atividade. Às vezes, pelo barulho, até parece que é um parlamento de verdade em funcionamento, mas na verdade não existe. Mas na vida real não acontece nada. Sua capacidade de se opor ao consórcio STF-Lula, que é quem decide tudo nesse país, é de 3 vezes zero. 3 vezes zero. Então, essa é o comentário do Guzo e que eu assino embaixo. Entendeu? Então, o que esperar de um Congresso onde a oposição consegue montar, depois de muito esforço, uma comissão parlamentar de inquérito, a CPMI do 8 de janeiro, para apurar suspeitas de má conduta por parte do governo Lula? E essa comissão acaba sendo controlada justamente pelo governo, no final das contas. Os requerimentos dos parlamentares da oposição são negados. São bolsomínios, são bolsonaristas, querem o mal do país. Testemunhas-chave são excluídas, como o general G. Dias, e entre outros, ministro da Justiça Flávio Dino. Possíveis provas são bloqueadas. Vão acabar concluindo que o presidente da República, seus ministros, quem vem mais eles quiserem, seus ministros, quem mais eles quiserem, são inocentes de tudo. Os culpados, na verdade, são os que quiseram investigar na CPMI, instaurar a CPMI. Então está acontecendo o que acontece na China, está acontecendo o que acontece em Cuba, está acontecendo o que acontece nas democracias, entre aspas, ou seja, nas ditaduras. O Brasil está no mesmo jeito, no mesmo estado. Não está clara também qual a utilidade de um parlamento que tem as suas leis pura e simplesmente eliminadas pelo STF. O STF vem atropelando o Congresso Nacional ano após ano. Isso já vem acontecendo desde o início, até antes mesmo de Jair Messias Bolsonaro estar no poder. Qualquer lei sobre qualquer tema, desde que o governo ou os próprios ministros não gostem de alguma delas. É o caso, neste momento, isso aconteceu agora, finalzinho de maio, da lei que a Câmara acaba de aprovar, acho que foi dia 30 de maio, por 283 votos a 155, lá no plenário da Câmara dos Deputados, estabelecendo regras para a demarcação de terras indígenas. Apesar do flagrante maioria na votação, e do fato de que essa é a vontade do povo brasileiro, foi a vontade do povo, são os parlamentares que decidem isso no legislativo, no poder legislativo. Então, apesar disso, essa ser a vontade do povo, que só o parlamento pode expressar, né? Existem 3 poderes, o parlamento, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Então, o parlamento que faz as leis, pela vontade do povo, que é soberano. E aí, eles fazem isso, que eles podem expressar essa vontade do povo. O STF está para anular a lei. Isso é uma piada, né? Então, a gente está vivendo já em Cuba, né? É preciso do brasileiro acordar para esses fatos, né? Esse é um dos motivos do meu canal aqui também. Então, quer dizer que o STF está para anular a lei. Os ministros acham que ela é injusta. Então, os 11 ministros que nunca foram eleitos, não ganharam voto nenhum, e que não fazem parte do poder legislativo de fazerem leis, eles estão a ponto de anular essa lei, que foi votada e aprovada no Congresso Federal, que já foi para o Senado para ser analisada, depois para ser promulgada pelo ministro Lula, o presidente da República, o Lula, que pode aprovar ou vetar. Então, está aí, ó, o comentário do Guzo. O STF está para anular a lei. Os ministros acham que ela é injusta. O Congresso, da mesma forma, não é capaz de defender os mandatos dos seus próprios integrantes. Então, eles vêm caçando o Deltan, eles querem caçar o senador Moro, Sérgio Moro, eles querem caçar outros deputados, já tem caçado deputados estaduais nos estados da federação. E aí vai. As coisas estão indo nesse sentido. Então acabam de caçar um deputado, que é o Deltan. Prepara-se para caçar também um senador, que é o Sérgio Moro. Ambos da mesma lista negra.
da associação do STF-Lula. Então eles estão fazendo o que eles querem, como acontece na China. Câmara e Senado nem abrem a boca. Então esse é o comentário do Guzzo, que foi nesse dia 18, eu achei muito interessante, e é isso que estamos vivendo. Estou aqui não como monarca, mas como Medicine News, aqui também falando um desabafo dos cidadãos brasileiros, que somos nós. Né? Temos o direito na Constituição ainda, acredito, da livre liberdade de expressão, mandamento fundamental na Constituição de 1988. E aqui tem uma outra matéria na data de hoje também, interessantíssima, sobre o Foro de São Paulo, que está enaltecendo ditaduras comunistas e ataca os Estados Unidos. Então vamos ler rapidamente. Grupo de esquerda da América Latina atribui ações negativas aos norte-americanos e elogia postura benigna dos chineses. Tá aí, Foro de São Paulo, que foi fundado em 1990 pelo Lula e Fidel Castro. O Foro de São Paulo, grupo composto de organizações de esquerda da América Latina, divulgou um documento no qual ataca os Estados Unidos e elogia países ditatoriais de esquerda, como a China, Cuba e Venezuela. A organização divulgou o material na quinta-feira dessa semana agora passada, em junho, né? No documento de 24 páginas são atribuídas ações negativas aos norte-americanos, na América Latina e em outras regiões. Negativo dos Estados Unidos em relação na América Latina. Para o foro, os Estados Unidos desejam reverter seu declínio e recuperar seu antigo status hegemônico, o que representaria uma ameaça fundamental à soberania, ao desenvolvimento e à justiça social dos povos da América Latina. Então, eles falam cada coisa que são absurdas demais, né? O documento do Foro de São Paulo estabelece uma conexão entre os partidos de direita latino-americanos e os Estados Unidos. O grupo não cita, por exemplo, que o atual presidente norte-americano, Joe Biden, parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. Segundo o texto, a direita atua em defesa de seus interesses convergentes com o capital transnacional sob a hegemonia do governo dos Estados Unidos, com o objetivo principal de manter o controle dos recursos naturais da região. Então, os membros do Foro de São Paulo consideram a China. Aí você entende por que eles estão fazendo isso. Por que o STF e Lula estão governando o país. Porque eles estão tendo como referência a China. Maduro, na Venezuela. Cuba. Então aqui está escrito aqui. É um documento que chegou nessa quinta-feira. Ou quer dizer, última quinta-feira, dia 15. Os membros do Foro, nesse documento, consideram a China como uma nação benigna. Modelo. Dizem que Pequim representa um fator de estabilidade e equilíbrio para a América Latina e o Caribe, por meio da defesa dos princípios do direito internacional e da não ingerência. O documento diz ainda que a diplomacia chinesa tem avançado no mundo e aumentado sua influência para a paz. Entendeu? Então, são essas as últimas notícias. E temos aqui o nosso Twitter, mas eu não vou colocar agora, que é quando a Câmara aprovou o PL 490/07, o marco temporal, né, das terras indígenas. E aqui a nossa deputada federal, né, lá do Rio Grande do Sul, de Curitiba. Mas o que fica esquisito e triste no qual estamos vivendo é essa ingerência, essa ditadura que estamos vivendo, e depois eles vomitam, arrotam, né? Me desculpe a palavra mais ruim, nas mídias tradicionais, dos consórcios de mídias, a Rede Globo, Band, SBT, esses canais abertos, na maioria, no CNN, que estamos vivendo numa democracia com o governo Lula. O Brasil voltou. O Brasil voltou para viver uma ditadura semelhante ao que está acontecendo na China, em Cuba e nos outros países ditatoriais. Entendeu? Aqui é o G1,
que saiu já há 2 semanas, no dia 30. Foi no dia 30 de maio, no finalzinho do mês, que Marco Temporal das Terras Indígenas. Entendo que está de jogo no Congresso e no STF. Então isso foi aprovado, né? No dia 30 de maio, mas o STF já está querendo barrar essa lei aí que foi aprovada no Congresso. Então a gente está vivendo isso, o que acontece na China. Então, se você gostou desse tipo de notícia, desse comentário que a gente vem trazendo aqui, e que a mídia, eu sempre explico isso, tradicional, não gosta de noticiar, ela inverte tudo e confunde os, os telespectadores, então ela confunde muito. Então, aqui a gente apresenta a versão original do que está acontecendo na realidade lá no Congresso e nos jornais da direita, os jornais menores, né, que não muitas pessoas ainda não conhecem, como a revista Oeste, como o Brasil Sem Medo, entre outros, né? Então, quando a mídia tradicional está correta, a gente vai lá no CIA, mas está aí. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo e até a próxima notícia, se Deus quiser.